Bom dia, mais um dia aqui para meditarmos na palavra de Deus, né? E nós hoje vamos falar sobre evitando o zelo sem entendimento. O que é o zelo sem entendimento? A pergunta é: cite algumas situações que podemos nos colocar em perigo de termos desviado pelo zelo sem entendimento. O zelo sem entendimento, podemos dizer que são aquele que quer fazer um trabalho para Deus, porém, não tem o poder de Deus em suas vidas, não tem o Espírito de Deus para que possa desenvolver esse trabalho conforme a vontade de Deus, né? E nós vemos que o texto de Coríntios nos diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então eu posso ter razão em alguma questão, ou eu posso achar que eu estou fazendo o certo, mas eu achar que eu estou fazendo o certo, não quer dizer que seja certo. Né? Não quer dizer que seja certo. Então, nós precisamos buscar estarmos sempre ligados a Cristo para nós termos a sabedoria de como fazer a vontade de Deus. A pergunta B nos diz: o que havia de errado com o falso zelo de Jeú? Gente, quando Jeú foi chamado por Deus para fazer o trabalho, exterminar a casa de Acabe, ele tentou fazer de uma forma assim, enérgica, né? Foi lá, destruiu, matou muita gente. Que ainda ele chegou a dizer assim, ó: venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor, né? E daí, quando ele chegou lá em Samaria, ele matou toda a família de Acabe. Depois chegou, pediu para reunir a todos aqueles ministros, a todos os sacerdotes que sacrificavam no altar de Baal. E eles compareceram e ele matou a todos ali, né? Mas o verso 31 nos diz assim: entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor. Então, o que nós temos que pensar? Que para nós termos um zelo falso, é só nós não obedecermos de todo o coração aquilo que Deus nos pede, a sua lei. Foi o que aconteceu com Jeú, né? E essa notinha nos traz uma advertência que eu achei muito importante. Há muitos cuja religião se baseia em atividades. Querem se envolver e ter o crédito por ter feito um grande trabalho, enquanto negligenciam as pequenas graças que compõem o adorável caráter cristão. O serviço atarefado e movimentado, que dá a impressão de se estar fazendo um trabalho maravilhoso, não é aceitável a Deus. É o espírito de Jeú que diz: vende meu zelo pelo Senhor. Então, é gratificante para si mesmo, alimenta um sentimento de autocomplacência, mas durante todo o tempo, a alma pode estar contaminada pela mancha da praga do egoísmo indomado e descontrolado. Olha que coisa, né? Diz assim, ó: o zelo cristão é controlado por princípios e não é intermitente. É fervoroso, profundo e forte, envolvendo a alma inteira e despertando para a prática das sensibilidades morais.
No entanto, o zelo cristão não atuará visando a autopromoção. Olha só, será que hoje nós possamos estar encaixados aqui, podemos estar desenvolvendo um trabalho ou aparentando um bom trabalho, simplesmente para a nossa promoção? A humildade caracterizará todo o esforço e será vista em toda a obra. O zelo cristão levará fervorosa prece à humanidade e a fidelidade nos deveres domésticos. No círculo familiar se verá a gentileza e o amor, a benevolência e a simpatia, que serão sempre frutos do zelo cristão. Então muita gente quer ser muito zeloso na igreja, mas quando chega em casa, o que falta? O amor, a gentileza, a benevolência, a simpatia. Então aquele que quer se aparecer o que não é um zelo falso. Queira Deus que nós, como seus filhos, não participamos desse zelo falso, né? E se por acaso vermos em nós esse princípio, hoje ainda é tempo de nós cairmos sobre a rocha que é Cristo e Ele transformar as nossas vidas. Que Deus nos abençoe para isso.